Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre mediunidade, só que na minha vida. Como que foi o processo, como que eu descobri, descobri não, como que eu me descobri em relação a isso e como que a minha vida mudou da água pro vinho, como eu era uma pessoa antes de começar a estudar e me pôr no lugar da outra pessoa e como eu estou me transformando aos poucos como uma pessoa que começa a querer entender o próximo e entender a si mesma. Então foi assim, desde pequena eu, eu era católica, apostólica romana, então a minha família, a gente era bem focado na igreja, né? O pessoal, eu fazia pré-catequese, minha mãe é catequista, todo mundo da família sempre muito católico. Então, nossa vida era focada para isso, para as benfeitorias de um outro estilo, né? De uma outra religião. E quando eu era pequena, eu lembro que eu tinha uns 5, 6 anos, assim, eu lembro muito bem que eu estava no balcãozinho e eu senti a presença de alguém atrás de mim. E eu sentia, eu falava, pensava, nossa, tem alguém atrás de mim. Aí eu olhava assim, não tinha ninguém, né? Eu falava, mas eu sei que tem alguém atrás de mim. E eu ficava feliz, porque eu sentia que tinha alguém, que eu sempre fui filha única, né? Sou filha única. Então, às vezes, era uma forma de eu me sentir mais perto das pessoas. E eu sempre, era todos os dias da minha vida, eu sentia uma presença. E eu pensava assim, nossa, tem alguém perto. Eu olhava, não via ninguém, né? Mas eu ficava toda na alegria. Aí, depois dos meus 6, 7, 8 anos, isso passou. Nunca mais senti a presença de ninguém. E fui estudar, fui fazer as coisas que eu tinha que fazer. Aconteceram muitas coisas nessa época, né? Muitas mudanças na minha vida e dos meus familiares. E vida que segue. Continuei vivendo. Depois disso, eu fui pra pré-catequese, catequese, crisma, tudo isso daí. E na época da crisma, eu me recordo que começou aquele zum 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 de alguns amigos meus sobre brincadeira do copo. Tava na época, né? Me interessava, porque tudo quanto é coisa, assim, eu já fico louca, interessadíssima. E aí eu quis saber como que era essa brincadeira do copo. Hoje em dia eu sei que não é uma brincadeira a ser feita e que ela não te traz coisas positivas, né? Não é muito, nem um pouco positivo para se fazer isso como forma de brincadeira, porque dependendo da forma com que você lida, né, acaba trazendo outras coisas, né? A gente, bom, enfim, não vou falar a respeito disso agora, mas é algo que não se deve fazer. Não por curiosidade, se for um estudo com pessoas responsáveis, estudiosos, mas os estudiosos responsáveis já não usam esse método para se comunicar com o além. Então eu comecei a participar dessas brincadeiras, eu vi muita coisa com os olhos da carne, eu vi presilha flutuando, copo se mexendo sozinho, sem mão de ninguém, foi um caos. E aquilo despertou em mim uma curiosidade de entender, só que ao mesmo tempo eu nem sabia que existia absolutamente nada. Eu não sabia que existia o espiritismo, eu não sabia que existia as obras de Allan Kardec, não sabia nem de Chico Xavier. Eu sabia que ele foi um grande homem, mas eu não conhecia nem a história dele, porque não era o meu foco naquela época. Simplesmente eu estava focada em outras coisas que também eram importantes para mim naquele momento. Né? Então, cada um tem seu tempo, cada um tem seu foco, e aquele era o meu naquela época. Porém, acompanhando, eu tinha o meu avô, né, por parte de pai, ele estava doente na época. Eu não sabia da gravidade também, eu não fazia ideia do quão grave era o problema dele. Eu lembro que a gente sempre ia no mosteiro, pegar as pílulas de Frei Galvão, e ele muito me ensinou sobre a fé, né, que a fé, a importância dela e os milagres que ela faz, né? A potencialidade dela com o seu pensamento, com a sua vibração, as capacidades que são infinitas, né? Pelo poder da fé. E aquilo foi me instigando, nossa, achei muito interessante e tudo mais. Um determinado dia, voltando da casa do meu avô, eu tava no carro, meus pais estavam na frente, eu tava na parte de trás, saí, fechei a porta. Na hora que eu fui para abrir o portão de casa, eu ouvi uma voz
de uma mulher. Foi esse dia, foi dia 19 de março de 2009. Então, ontem fez 11 anos que tudo isso aconteceu. E eu escutei a voz de uma mulher. Na verdade, foi uma voz um pouco meio fantasmagórica, na verdade, porque me assustou um pouco. E ela estava falando sobre a data do desencarne do meu avô. Simplesmente, tipo assim, avisa a família aí, né? Acorda pra vida que alguma coisa vai acontecer diferente na sua família. E eu ouvi ela falando que dali uma semana ia acontecer o desencarne e que ia ser às 9h30 da noite. Então eu tenho muito guardado em mim esse som que ela falava assim, 9h30. E, tipo, esse som foi tão... mexeu, deu um frio na espinha, assim, que me gelou inteira. E eu pensei assim, misericórdia, agora que eu tô ficando louca, agora que me interna. Eu não era muito boa da cabeça, agora você pode me internar. E desde então, desde esse dia, a minha vida mudou. Porque exatamente uma semana daquele acontecimento, daquele dia, né, daquele fato, às 9h30 da noite, meu avô deu o último suspiro. E isso foi muito... mexeu muito com a minha cabeça, mexeu muito com as minhas crenças, mexeu muito com as minhas capacidades de acreditar, de ir atrás, pesquisar, conhecer, sentir. Porque até então eu nunca tinha passado por absolutamente nenhuma perda, nenhum baque assim tão grande, porque eu era criança, eu não tinha essa estrutura ainda, né? Eu tinha 16 anos e foi em 2009, eu ainda tinha 16. Desse dia em diante, eu lembro que eu tinha avisado minha família, falei, ó, eu ouvi, não sei se é verdade, porque isso nunca aconteceu comigo, e eu pedia muito pra ouvir as coisas, pra ver as coisas, porque eu sempre fui meio São Tomé, eu queria muito ver as coisas. E a boca é santa, né? A nossa vontade, nosso querer é potente, né? Dependendo da forma com que você vibra, você consegue materializar as coisas, consegue manifestar as coisas. E eu, a partir desse dia, comecei a manifestar novas formas nos estudos mediúnicos, novas formas de compreender o meu redor, coisas que eu via com os olhos da carne e coisas que eu não via. Então, a partir desse dia 19 de março de 2009, a minha vida fez um... né? E aí eu lembro que minha prima, que era de fora, falou pra mim, por que você não procura um centro espírita? E eu fiquei super feliz, eu vou procurar um centro espírita, né? E a minha mãe permitiu, minha mãe me acompanhou na época, contrariadíssima, todo mundo contrariadíssimo. Aí eu tava louca porque eu achei que eu fosse ver copo voando, mesa voando, tudo girando. Não, eu cheguei lá, não tinha nada. Só tinha as pessoas rezando, fazendo oração, falando calminho, meu irmão, não sei o quê. E eu não tava entendendo nada, porque eu falei assim, gente, cadê os fenômenos, né? Porque eu achava que tudo era fenômeno, que tudo tinha que ser explicado por fenômeno. Cheguei lá, expliquei tudo o que aconteceu, achando que eles iam me pôr numa reunião mediúnica, né? Vamos fazer um negócio acontecer? Me deram o Evangelho, segundo o Espiritismo, leia, né? Depois procura o Livro dos Espíritos. Então, eu fiquei assim, meu, por quê? Por que você tá me dando um livro? Eu quero respostas, eu quero entender, sabe? E eu não entendia, naquele momento, que as respostas viriam com o passar do tempo, da maturidade, da experiência, dos estudos. Foi um pouco meio frustrante a princípio, mas depois, hoje em dia, eu sei que foi a melhor coisa que fizeram pra mim, porque eu tive que procurar estudos, né, de orientação mediúnica, eu tive que ler bastante, eu não tinha o hábito de leitura, eu tive que me aprofundar em leituras, eu tive que conversar com pessoas que estavam passando pelo mesmo, e aí eu fui entendendo a mim, fui entendendo a história dos outros e fui descobrindo que tudo e todos somos conectados, somos interligados. E aí começou o meu redescobrir dessa existência. Porque até então eu vivi em prol de estudar, de tentar ser uma boa filha, tentar ser um bom familiar com as pessoas, uma boa amiga. Eu não tinha a responsabilidade cristã em mim. Por mais que eu fosse na igreja, soubesse
que a gente tem que ter essa responsabilidade cristã, amar ao próximo e tudo mais, eu ainda não compreendia os preceitos da caridade. Não tinha isso em mim. Eu não sabia, na verdade, o motivo. Eu sabia que era importante, no fundo eu já sabia absolutamente disso. Mas eu não estava entendendo ainda, né? E fui convidada a compreender. Ai, que maravilha! Passei por um monte de coisa, passei por umas coisas muito absurdas, que hoje eu penso, gente, como que eu sobrevivi? Sobrevivi, foi tranquilo, né? Na ótica de hoje, 2020, pandemia. Bom, houveram épocas que eu estava meio que descobrindo, não descobrindo não, eu estava tendo contatos mais frequentes em relação ao desencarne de pessoas. Então foram vários acontecimentos relacionados aos processos de desencarne que eu tive que estar presente. Então eu tive que compreender para sentir a dor do próximo, para não sentir a dor, para compreender essa conexão que a gente tem, que a dor do outro é a minha, que a minha dor também é do outro. Então, para que a gente não sofra, a gente tem que vibrar coletivamente pelo bem maior, né? Então, eu aprendi dessa forma a respeito desse assunto, né? Foi a forma com que o universo me proporcionou esse aprendizado que eu estou aprendendo todo dia, cada dia que passa. Então, aconteceram algumas coisas na minha vida referentes à mediunidade, principalmente na área de audição, né? Eu ouvia bastante coisa, né? Às vezes eu tenho uma intuição mais de ouvir. Então, às vezes eu ouço como se fosse a voz mesmo de alguém, e às vezes eu ouço como fosse a minha própria voz. E aí que começa o problema, porque a gente não sabe se eu tô ficando louca ou se eu tô louca, mas tem fundo de verdade nisso. Então aí eu comecei a me descobrir como uma intermediária de comunicação, uma intermediária de informação. Não foi fácil a princípio, ontem completou 11 anos desse início, dessa batalha diária de tentar entender os fenômenos, tentar entender a mim, tentar me colocar no meio, a fim de tentar ser útil e compreender o todo, né? Então, nesse meio tempo, nesses 11 anos, aconteceram muitas coisas pelas quais meus olhos tiveram a chance de ver. Coisas que a gente considera sobrenatural, coisas que a gente considera como não comum, né? Não digo nem sobrenatural, porque eu falo assim, não é comum. Vi coisas extrasensoriais, que eu senti coisas, principalmente vi coisas que não são explicáveis. O ser humano não tem a menor ideia da imensidão que existe, porque a gente fica focado nos nossos problemas, a gente fica focado nas nossas vontades, nos nossos desejos egoísticos, no nosso querer ir atrás, na nossa ambição, porque isso é natural, eu tenho muito. Eu preciso melhorar? Sim, preciso, mas eu tô no meu processo. Eu me compreendo, eu me respeito, mas eu me convido a ir sempre tentar melhorar, por mais que seja um pouco meio difícil. Mas a gente sobrevive. E aí, nesses 11 anos, eu estou presenciando muitas coisas que, graças a Deus, até acredito que no final da minha vida eu vou ter vivenciado muito mais. Espero viver bastante, conhecer bastante e aprender todos os dias da minha vida, porque isso é um convite à reflexão, é um convite à mudança diária. Isso é muito bom. E eu vou quebrar o vídeo aqui.